10h42, eu estou na linha aqui, conforme eu prometi, com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André Siciliano. Bom dia, André. Bom dia, governador. Prazer falar para o senhor e para os seus ouvintes. Ô André, você vai começar agora um giro pelo Estado, falando a respeito do Fundo Soberano. O debate começa hoje em Itaguaí e vai ter a participação do prefeito de Itaguaí, de Mangaratiba, Seropédica, aquela região importante, né, do nosso estado, além de representantes das universidades e da sociedade civil. Explica aí para os ouvintes o que é esse Fundo Soberano. O Fundo Soberano, governador, é uma poupança pública, onde será usado para fazer investimentos em infraestrutura, ciência e tecnologia, em novos produtos, conhecimentos, para gerar mais investimentos, mais emprego e riqueza no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa, de uma vez por todas, viver além dos royalties de petróleo. O senhor foi prefeito de Campos, o senhor sabe? É verdade. Como é. Então a gente precisa criar as condicionantes, criar um ambiente, e nada melhor que começarmos essa discussão por Itaguaí, por conta do porto, por conta da Nuclep, do submarino, do arco metropolitano. Então nós vamos discutir com os atores políticos e empresariais da região o que fazer com o fundo. Ô André, uma pergunta, esse fundo ele vai ser composto de receitas recuperadas nos ajustamentos de conduta das empresas que exploram petróleo, também de excedentes de receitas da previsão orçamentária. Tem mais alguma coisa que compõe o fundo? Nós temos um exemplo, governador, de 2020. O Estado arrecadou 11,4 bilhões de reais de royalties de participação especial. Nós temos uma projeção de arrecadação de mais de 18,5 bi em 2021. Então, 30% desse excedente, sempre comparado com o ano anterior, vai para o fundo. A gente calcula esse ano em torno de 2,5 bi de reais. O petróleo está a 84 dólares, o câmbio também está favorecendo. Então a gente acha que no mínimo 2,5 bilhões de reais. E mais, nós temos aqui na Assembleia, temos uma CPI da participação especial. Nós já levantamos, governador, que o Estado do Rio perdeu nos últimos 10 anos mais de 10 bilhões de reais. Para o senhor ter uma ideia, só no campo de Lula, nós estimamos mais de 6 bilhões de reais que as petroleiras deixaram de recolher para os cofres, tanto do governo federal como do governo do estado. Então, 50% desses recursos serão investidos no fundo. Okay. Também a forma de capitalizar o fundo pode ser também com recursos da fonte 00 do governo. Nós sabemos que o momento é único, o Estado vai aderir ao regime de recuperação. O Estado tem arrecadado nesse ano uma arrecadação importante. Para o senhor ter uma ideia, de janeiro a setembro o Estado arrecadou mais de 13 bilhões de reais comparado com o ano anterior, fora a venda da SEDAI. Então, a gente acredita que esses recursos do fundo poderão ser investidos em obras ou em novos conhecimentos. Por exemplo, nós temos aí a possibilidade em Itaguaí de ter o gasoduto chamado 4B, que vai trazer o gás do pré-sal para a costa. Então a gente precisa pensar em investimentos que possa gerar outros investimentos e, como eu disse, para que a gente possa ir além dos royalties e participação especial. Que bom. Então vai ser hoje, não, amanhã, né? Amanhã às 10 horas começamos pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal, só para quem está acompanhando aqui, fica na rua Amélia Lousada, 277, bem no centro de Itaguaí, não é isso? Sim, senhor. Muito bem. É restrito a convidados ou é aberto ao público? Vamos fazer também via TV Alert, vamos ter o Zoom, vai ser a Assembleia, como se fosse uma Assembleia itinerante. E no dia 29 estaremos em Campos dos Goitacazes. Ok. Tá André, mais alguma coisa? Eu queria lhe fazer uma pergunta, porque ontem eu vi que foi aprovado um projeto que institui
alguns auxílios para os funcionários da UENF. O nosso programa, além da Costa Verde, é retransmitido em Campos pela Rádio Campos Difusora, que transmite o programa também. E tem muita gente nos ouvindo em Campos agora. Bom, esse projeto trata exatamente de quê, André? Então, são algumas vantagens que a universidade tem recursos para fazer frente a essa despesa, mas que não está no escopo, não tem lei autorizando. Então, a gente só vai criar as condicionantes para a universidade fazer frente a essas despesas, algumas vantagens dos servidores. Mas ontem também nós aprovamos, governador, a redução do ICMS para áreas populares, para as favelas, por exemplo. Nós reduzimos de 32% o ICMS para 12%. Que bom, hein? 20% menos na conta dos moradores de áreas Agora, populares. André, ontem a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera o ICMS dos combustíveis. Ele faz pela média dos últimos 2 anos do preço do combustível. Você acha essa lei constitucional? Me parece que não, porque isso fere o princípio dos estados, né, fixarem suas alíquotas. Embora não vá interferir na alíquota do estado, mas ela vai pegar a média dos 2 últimos anos do preço do combustível e aplicar a alíquota de cada estado. Então, governador, a gente que acompanha a questão do próprio preço, agora mesmo falei do preço do barril internacional, isso não vai fazer com que a Petrobras pare de ter um aumento. Isso pode reduzir em 7, 8% o preço agora, ao final, para a bomba. Mas difícil é que as empresas repassem essa redução, primeiro caso. Segundo caso, o senhor falou bem, isso fere o Pacto Federativo. A questão das alíquotas de ICMS, isso é autonomia dos estados, né? Agora mesmo estou dando a notícia, nós reduzimos o ICMS da conta de luz. É uma autonomia dos estados. Então, o governo federal, que adotou a política do alinhamento do preço do petróleo com o mercado internacional, quando reduz, né, a produção, né, o refino nas refinarias no Brasil e importa o óleo diesel e a gasolina, por exemplo, ele dolariza o preço. Então, isso não vai parar, o petróleo vai passar de $100 o barril, eu não tenho dúvida. Então, essa coisa aí é para mais jogar para a plateia do que outra coisa. O governo tinha, sim, que reduzir a sua margem na questão do preço da própria gasolina e reduzir os seus impostos federais, que não reduziu. Eles estão metendo a mão na arrecadação dos estados, esse é a meu ver. E ao fundo, eu não acredito que esse repasse chegue ao final ao consumidor. Bom, eles aprovaram na Câmara ontem, agora isso vai ao Senado e vamos esperar que o Senado faça as alterações, as correções necessárias, porque o Senado é a casa dos estados, né, representa os estados para que não haja prejuízo para os estados. André, então, Câmara de Itaguaí, amanhã, a partir das 10 horas, vamos discutir o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro, que você é o autor, né? Isso, vamos discutir o passaporte para o futuro, governador. Ok. A gente precisa discutir isso em todas as regiões e começamos amanhã pela nossa querida Itaguaí. Um abraço a você, obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, um grande abraço, obrigado. Conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, falando sobre esta reunião importante. Você de Itaguaí que está acompanhando a gente aí, um abraço para a Seropédica, para Mangaratiba, que é a região do encontro. Bom, Aline, tem mais gente na linha.